Oiê, meu nome é Vitória e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mudando e Melhorando. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos meus assuntos favoritos, que é a graça. E a gente não vai falar de graça como normalmente a gente fala na igreja. A gente vai entrar de uma forma mais profunda, no conceito de graça e no que isso quer dizer na nossa vida, de uma forma mais prática. Desde que eu me batizei na igreja, eu tive dificuldade de entender o conceito de graça, porque parece meio abstrato demais. Eu lembro das aulas nas moças sobre graça, e como falavam pra gente, você só tem que fazer a sua parte, que Jesus vai compensar o resto. E a gente vai falar especificamente sobre isso hoje, e como que isso é verdade e ao mesmo tempo só confunde mais a nossa cabeça sobre o conceito. Eu fui entender a graça depois de um discurso do irmão Brad Wilcox, chamado A Graça é Suficiente. Ele fez esse discurso numa conferência da BYU. Esse discurso, assim, é o meu discurso favorito de todo o mundo. Um dos meus discursos, tá no top 3. Mas, assim, é sensacional, é muito bom, ele é muito profundo. Recomendo muito ser lá no YouTube, tem lá legendado. E vai ser um ótimo complemento aqui para esse episódio de podcast. Já adianto falando que o episódio de hoje foi inspirado nesse discurso. Então, eu tentei adaptar os exemplos aqui para o Brasil para ficar mais comum pra gente. Enfim, tentei pegar umas escrituras diferentes e outras coisas para poder complementar também. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar falando do conceito que está no Guia de Estudo das Escrituras. Você consegue ter acesso a ele no aplicativo ou no final da sua escritura, provavelmente tem. Ok. Diz assim: o poder capacitador de Deus que possibilita aos homens e às mulheres alcançarem bênçãos nesta vida e a obterem a vida eterna e exaltação após terem exercido fé, se arrependido e feito tudo ao seu alcance para guardar os mandamentos. Tal auxílio e força divina vem pela misericórdia e amor de Deus. O que eu sempre ficava também me perguntando, principalmente sobre esse conceito, que ele é poderoso, ele fala bastante coisa. Mas eu fico, tá, mas e se eu não conseguir fazer a minha parte? Porque quando a gente para pensar, as expectativas sobre nós, membros da igreja, nós santos dos últimos dias, são bem altas. São lá em cima. A gente tem que pagar dízimo, frequentar o templo, a gente tem que ser bem chamados, a gente tem que ter linguagem neutra, a linguagem limpa, a gente precisa seguir a palavra de sabedoria. Então, assim, os mandamentos, eu poderia ficar listando aqui horas e horas. E ainda assim teriam coisas, detalhes importantes para a gente também guardar. Então é muito fácil cair no. Mas a gente nem sempre vai conseguir fazer a nossa parte. Se eu não conseguir fazer minha parte, eu não vou ter acesso à graça? Não. Porque a graça, ela não é para suprir o pedaço entre a nossa parte e o ideal, que seria, né? Porque a nossa parte nem é o ideal ainda, se a gente for parar para pensar. Não. A nossa parte nem sempre ela vai ser cumprida. Claro que a gente vai se esforçar, mas é difícil falar do que nós precisamos ser, do que nós precisamos nos tornar, sem parecer impossível. A graça, ela é sobre nos completar, pelo todo, por completo, mesmo. Ela é a força que o Senhor nos envia, que o Senhor nos dá, para que nós consigamos mudar, consigamos atingir as coisas que nós temos que atingir. Porque se for só pela gente, só pela nossa força, só pela nossa energia, isso vai ser muito difícil de alcançar, quase impossível. Mas é pela graça do Senhor que nós conseguimos essas coisas. Jesus, ele se sacrificou para que ele pudesse pagar a justiça. E assim, ele podia perdoar a gente e ajudar a gente a se transformar. Agora eu vou usar uma metáfora para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. No discurso, o irmão Brad Wilcox fala sobre o exemplo das aulas de piano. Mas eu queria mudar um pouquinho e falar do exemplo da escola de inglês. Vamos supor que a sua mãe paga todo mês a mensalidade da escola de inglês para você. O que ela espera que você faça? Que você aprenda inglês, que você pratique, que você vá às aulas, faça as atividades e que você se torne fluente em inglês, eventualmente. Ela não pede que você pague na mesma moeda, que você pague em dinheiro para ela o valor das aulas de inglês. Ou nem que você pague para a escola as aulas de inglês. Ela não pede esse tipo de retorno. O retorno que ela pede é: eu quero que você pratique,
que você aprenda, que você use o dom que eu dei, que você use essa oportunidade, muito importante, a gente sabe como que é importante aqui. Então, quando a gente para pensar, Jesus Cristo, na realidade, ele pede isso da gente, ele pede a prática. Ele não pede que a gente pague para ele na mesma moeda tudo, não. Ele pede que a gente pratique para que nós possamos mudar, para que a gente possa aprender a viver no céu. Todos os mandamentos, eles servem para esse propósito. Essa prática, ela é a forma que a gente tem de demonstrar o nosso amor e gratidão pelo Senhor, pelo sacrifício expiatório dele. E a graça é suficiente para nos ajudar a praticar. Tem uma escritura no livro de Mórmon, em Moroni 10, 32 e 33, que diz assim: Sim, vinde a Cristo e sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser aperfeiçoados em Cristo. E se, pela graça de Deus, fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não negardes seu poder, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai, para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos sem mácula. Uma conclusão que eu tiro facilmente dessa escritura é que leva tempo. Aprender leva tempo. Só de pensar parece um processo longo. Sede aperfeiçoados. A perfeição não é uma coisa rápida. A perfeição é um processo longo de uma vida. Aprender, mudar, leva muito tempo. Mas é possível. Por meio da graça do Senhor, a gente tem essa oportunidade. E uma coisa importante para falar também, não existem só duas opções, preto no branco. A perfeição ou desistir completamente daquilo. Não, o nosso processo, todo o processo, ele é no meio. A gente não vai ser perfeito do dia para a noite. Uma coisa que minha professora de seminário, minha primeira professora de seminário sempre falava era que a gente consegue ser perfeito em algumas coisas. Por exemplo, se eu pago o dízimo correto, eu estou sendo perfeito no dízimo. É um ponto. Uma coisa que eu estou conseguindo. E é de pequena perfeição em pequena perfeição que a gente consegue alcançar a grande. Então, é um processo longo, saiba disso. E Deus é paciente. E a gente precisa aprender a ser também. Por mais que muitas vezes a gente ache que tenhamos ido longe demais, saiba que não importa o pecado que você cometeu. Não importa o pecado que eu cometi. Não importa nada disso. O que importa é o nosso desejo de querer mudar, de querer nos arrepender. E a gente vai falar mais sobre arrependimento agora. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar quem Jesus quer nos transformar, sabe? Quem é a pessoa que ele visualiza pra gente. Que é a gente, só que aperfeiçoado por ele. Sempre vai existir esperança pra gente. Sempre vai existir. Por mais que muitas vezes você possa pensar, fui longe demais, eu não consigo mais, não tenho força. Ele vai cuidar disso. Ele vai derramar a força necessária. Não importam as coisas que elas... Não importa. Ele vai derramar a força necessária. Não importa as coisas que estejam acontecendo. Saiba que ele vai. Tenha fé. Eu sei que pode parecer demais para pedir. Fé. Em momentos onde a gente não vê uma luz no fim do túnel. Mas nem que seja um pouquinho. Alimenta esse pouquinho. Porque ele faz tanta diferença. Juro pra você. Durante esse processo de mudança e melhora e de aperfeiçoamento que o Senhor faz na gente, o arrependimento é parte vital desse processo. Ele tem que ser um padrão em nossas vidas. E muitas vezes o arrependimento dói. Ele é sofrido.
Mas o sofrimento do arrependimento, ele vem com um propósito diferente do que o sofrimento da punição. Porque é um sofrimento que não é para punir ou pagar alguma coisa. Não, porque isso Jesus já fez. Jesus já pagou tudo que tinha que pagar. O arrependimento que a gente tem que fazer e o sofrimento que a gente sente, ele é para mudança. Ele é para nos transformar. Para pensar. Os momentos que você mais cresceu foram aqueles momentos que eu sei que você consegue pensar muito difíceis. Momentos de choro, que parecia tá tudo dando errado. Você pôde aprender muito nesses momentos. Desses momentos que a gente tira as maiores oportunidades de aprendizado. Os momentos onde a gente faz algo errado e a gente se arrepende. Onde a gente sofre por aquilo. Ou quando alguma coisa ruim acontece com a gente sofre por aquilo, a gente também consegue aprender muito. Mas é importante ter essa noção. Às vezes as pessoas, eu já ouvi gente falar que, ai, mas é tanto sofrimento, é tanta dor para me arrepender por algo que é tão normal no mundo, mas nos padrões do Senhor não é. Não é algo comum no céu. E é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para aprender como vai ser lá. Viver lá. Será que a gente vai querer fazer isso? O propósito da transformação é para a gente poder aprender a viver com Deus. É para isso. Jesus está a cada passo da nossa jornada com a gente. Ele não está esperando no final. Ele está em todo o processo. Cada dia que acontece, cada dia que a gente vive, ele está lá, todos os dias, batendo ponto, sabendo que nós precisamos da ajuda dele. Mas a gente precisa querer também a ajuda dele. A graça é uma fonte de luz constante. A graça do Senhor é constante na gente. A cada dia que passa, ele deposita na gente esse poder transformador. A graça é a presença do Senhor e do poder dele na gente. E a força, a energia, tudo que pode mover a gente para fazer alguma coisa. Eu falo que eu não sou uma pessoa que tem lá essas energias. Eu tenho muita dificuldade com esse aspecto específico. Porque eu me sinto mole muito fácil e cansada. E não o cansaço da fadiga, mas é mais o cansaço mental. Que faz a gente ter fadiga, né? Porque uma coisa leva a outra. Então, eu comecei a pedir mais ao Senhor pela graça dele. Eu sentia que eu não estava me abrindo o suficiente, disposta a receber a graça do Senhor. E eu juro pra vocês, melhorou consideravelmente o meu dia a dia. Claro que eu tenho dias mais difíceis do que os outros, mas hoje em dia eu consigo sentir muito forte a presença do Senhor comigo. Vai e faz. Alimenta aquilo. Independente. Você precisa comer todos os dias. E você também precisa se alimentar espiritualmente todos os dias. Pode parecer um papo só, tipo, ai, nossa. Mas é. É a realidade. Pensa nos dias onde você não leu as escrituras. Onde você não fez uma oração. A diferença. Compara. Faz isso na sua vida, no seu dia a dia. E você vai conseguir observar a diferença que faz a gente se conectar com o Senhor todos os dias. E são esses processos que levam à mudança. É isso que a graça faz com a gente. Ela nos dá energia, força, para que nós possamos fazer as coisas que vão nos transformar. É para isso. Porque, que nem eu falei no começo, é difícil. É muita coisa. Parece impossível. É uma visão muito distante. Mas se torna possível com a graça do Senhor. Porque ela é suficiente para isso. Tem mais um ponto sobre todo esse assunto maravilhoso que eu queria falar sobre como o céu não vai ser céu para aqueles que não escolherem. O Senhor não nos deu o livre-arbítrio de bobeira. Tipo, um presente. Não, ele tem um propósito muito importante aqui na Terra. A gente precisa fazer essas escolhas. Você pode muito bem escolher, não, tá, eu não quero fazer essas coisas, é demais pra mim. Assim, chega, sabe? Cansei. Enfim, ir embora, você pode muito bem fazer isso. Todo mundo tem a liberdade pra fazer isso.
Mas o céu não vai ser céu para aqueles que não escolherem o céu. A gente sabe que a gente tem diversos graus de glória, mas pensa só, no que você quer? Onde que você quer chegar na sua vida? Claro que eu não tô pedindo para você ser a sua versão final agora. Não, não é isso. Mas para você alimentar a versão final agora. Para você aos pouquinhos ir começando. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é assustador. Mas a gente precisa começar. Para finalizar, queria ler uma escritura que está em Doutrina e Convênio 67:13. Diz assim: Não podeis suportar a presença de Deus agora, nem o ministério de anjos. Portanto, continuai paciente, até que estejais aperfeiçoados. Não desistam. Pode parecer tentador desistir, mas busquem a Cristo. Que vocês vão sentir o poder capacitador da graça dele. É maravilhoso. É incrível. É uma coisa de outro mundo mesmo. Literalmente. É muito bom poder sentir o Salvador. É muito bom poder ter esse conhecimento sobre a graça. Esse é um conceito que me ajuda muito no meu dia a dia. Quando eu me sinto triste, quando eu me sinto angustiado, quando eu me sinto sem energia, eu sei que eu posso recorrer ao Senhor e pedir a graça dele para me ajudar no meu dia, na minha semana, no meu mês difícil. Muitas coisas difíceis aconteceram comigo, com amigos, familiares nos últimos tempos. A pandemia tá batendo, as coisas estão difíceis. Muitas mudanças estão acontecendo no mundo ao nosso redor. A política tá complicada, tá tudo complicado. Os nossos ciclos sociais ficaram cada vez mais complexos e estranhos, com todo mundo online. Mas eu sei que o Senhor, Ele vai ajudar a gente. Busquem a Cristo. Eu sei que o poder capacitador da graça dele me transformou já um pouquinho. Sei que ainda tem muito mais, mas eu sei que funciona. Eu sinto isso. E eu sou muito grata pela graça ser suficiente para me transformar, para te transformar, transformar todos nós. Fazer da gente as nossas melhores versões, as versões que o Senhor pensou pra gente. Eu sou muito grata por esse evangelho, de uma forma assim que eu não consigo nem explicar. Eu amo muito tudo isso. É sensacional. E, enfim, esse episódio de podcast que eu deixo o nome de Jesus Cristo também. A gente se vê semana que vem com mais um episódio, ou ainda essa semana. Eu acho que eu vou gravar outro essa semana. Eu sei que eu demorei pra postar esse, mas eu prometo, vou ter mais constância. A gente vai praticar isso, né? Tá na hora, Vitória. Enfim, muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau!